fiz nenhum, roteiro para esse vídeo ser uma conversa mesmo direta para vocês entenderem um pouco da minha história, de como começou essa filosofia de vida, e eu quero compartilhar o que eu acredito com vocês. Então, senta aí, pega um café e se você conseguir ouvir essa história até o final, você vai conseguir absorver algo para sua vida que você esteja passando nesse momento e que pode fazer sentido para você. E antes de falar para vocês sobre essa filosofia, eu preciso trazer um pouco aqui da minha história, porque foi através da minha vivência que eu comecei a entender que a gente precisa de uma vida financeira visionária. Há uns 6 anos atrás, ali por volta de 2019, eu passei por uma crise existencial, sabe? Que comecei a me questionar profundamente sobre o que eu realmente queria da minha vida, sobre o que eu queria do meu negócio, e tudo isso partiu de um incômodo, de uma insatisfação com a forma como eu estava levando a minha vida naquele momento. E eu lembro que eu estava, assim, meio que no piloto automático. Eu não sabia o que eu queria, eu não sabia direito o que eu queria do meu negócio. Eu estava vivendo, naquele momento, estava até empreendendo no ramo da confeitaria, pet, mas eu não me sentia bem, eu não me sentia feliz. Mesmo tendo condições financeiras, mesmo tendo uma qualidade de vida, e eu não sabia muito bem o porquê que aquilo dali estava acontecendo. Eu sentia que eu vivia muito no piloto automático, ia fazendo as coisas do trabalho, ia vivendo a minha vida, mas eu não dava nenhum significado àqueles momentos. Eu terminava de fazer uma coisa aqui, ou, por exemplo, tinha um evento para poder fazer, o evento foi ótimo, maravilhoso. Tá bom, qual é o próximo passo? Eu não parava para poder curtir aquele momento, eu vivia num ciclo de ansiedade muito grande, sabe. E aí, em 2020, veio a pandemia, e a pandemia, ela foi um momento em que eu acredito que fez a gente se questionar muito sobre o nosso tempo, sobre a nossa vida, como que a gente estava usando o nosso tempo. E e aí comecei a me questionar mais de forma mais profunda sobre várias questões em relação à minha vida, sobre o que eu realmente queria. Nesse processo, eu achei um livro chamado 100% Presente, do Joel J. E nesse livro, ele fez 4 perguntas que eu lembro que mudaram a minha forma de enxergar a vida, porque eu nunca tinha parado para poder refletir sobre elas. Que eu lembro que perguntava: "O que que você quer da sua vida?", "Qual é o seu sonho?", "Como o seu sonho pode beneficiar quem você ama?", o que que pode acontecer caso você não siga o seu sonho? E eu já tinha desde que mesmo atuando na confeitaria, eu já tinha muito a vontade, o desejo de ensinar sobre finanças. Eu sempre me imaginei dando aula, dando consultoria financeira, mas eu, ao mesmo tempo, eu acreditava que eu precisava sempre aprender mais. E olha que eu já estava formada no técnico de administração, já fazia faculdade de administração, mas eu achava que eu precisava de mais e mais para poder ensinar, para colocar para fora o meu conhecimento. Até porque naquela época o mercado digital, ele não era como a gente vê hoje, onde essa troca é muito maior. Não era assim. E foi muito difícil para mim encarar
sair da confeitaria para poder realmente começar a ensinar sobre finanças, a dar consultoria. E eu já fazia isso de forma como hobby, com as minhas amigas, com outras empreendedoras, mas não tornava isso um trabalho de fato. O que veio acontecer ainda uns 2 anos, 3 anos depois. E a partir daquelas perguntas ali, do livro, eu comecei a ter um norte, mas eu não tinha um plano pronto do que eu queria para minha vida. Eu lembro que eu coloquei coisas que eram importantes para mim, ter tempo com a minha família, conseguir mudar de cidade, conseguir conquistar clientes, ter coragem de começar o meu negócio na área de finanças. Foram essas respostas que eu dei. Como eu ia fazer aquilo dali, eu não tinha essa resposta, porque eu estava aqui e aonde eu queria chegar era esse caminho aqui. E nesse processo aqui, falando de hoje, eu entendo que a gente só consegue respostas do como quando a gente começa a entrar em movimento. É literalmente isso, você precisa entrar em movimento para poder sair desse ponto aqui, para poder chegar nesse ponto aqui. E isso requer muito desenvolvimento emocional e pessoal. Se eu pudesse te dizer uma coisa que você precisa investir na sua vida, é investir em autoconhecimento, porque nesse trajeto aqui que duraram anos e que vai se estender por anos, porque a cada nível a gente precisa de mais conhecimento, a gente precisa muito desenvolver a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar, os nossos hábitos. E quando eu entendi o que eu queria da minha vida, eu comecei a buscar mudar a minha forma de agir, a minha forma de pensar. Eu queria ter mais saúde. Eu lembro que eu estava na época com a insulina mais alta, estava ali eu já no teto para poder virar uma pré-diabetes, e eu comecei a mudar minha alimentação, comecei a fazer atividade física regularmente, comecei a mudar os meus hábitos financeiros. Tudo isso eu fui conquistando, eu fui buscando mudar. E para mim essa filosofia, vida financeira visionária, ela tem muito a ver em como que eu vou chegar lá no final da minha vida. Eu acredito que você precise sim conquistar, bens, conquistar o carro, a casa que você quer, mas acima de tudo, para mim o importante é conquistar tempo, saúde e poder de escolha. Ter poder de escolha, que isso o dinheiro sim, ele te proporciona. Não é sobre você ter o carro do ano, ter a casa mais moderna, não é sobre isso, sabe. Lá naquele momento, eu só sabia que eu precisava mudar, que eu precisava traçar um caminho, mudar meus hábitos alimentares, mudar meus hábitos financeiros, seguir atrás do projeto que eu tanto queria realizar, que eu fico muito, muito feliz de estar aqui hoje realizando esse projeto, falando sobre finanças para outras mulheres. Toda a construção que eu precisei ter como pessoa para poder chegar aqui. E eu falo que no final não é sobre o quanto você tem, mas sobre quem você se torna nesse processo de conquistar os seus objetivos. Você se começar a se organizar financeiramente, e eu atendo muitas mulheres que têm condições financeiras para poder se sentir mais tranquila financeiramente, que muitas das vezes por falta de clareza, de entendimento, adia
essa organização, deixa para depois. Isso faz com que se sinta perdida, frustrada, porque quando você está no caminho, quando você sente que você está no caminho, que você está construindo, que você está fazendo, que você está mudando, que você está evoluindo e está seguindo para conquistar esse novo comportamento, esse novo hábito e se tornar uma pessoa que investe, se tornar uma pessoa mais organizada financeiramente, que toma decisões mais assertivas com o seu dinheiro, isso já te dá uma tranquilidade tremenda, porque te dá confiança de que você vai chegar naquele objetivo que você tanto quer. E no empreendedorismo, nada da vida, eu falo, é garantido. Mas você tá no caminho de você conquistar esses objetivos, isso é muito valioso para o seu bem-estar emocional. E ter uma vida financeira visionária é exatamente isso, é entrar no caminho para poder chegar aos objetivos que você tanto quer, é você ir caminhando, é você sentir que você está evoluindo, que você está se tornando uma pessoa melhor, que você está sendo fiel a você mesma, sem querer comprar para poder mostrar para o outro, sem querer ir no restaurante caro para poder ostentar, sem querer provar nada a ninguém, simplesmente sendo você e fazendo as coisas que te faz feliz, usando o seu dinheiro com intenção para poder construir isso. Porque eu falo, cada sonho que você tem, que você deseja realizar na sua vida, no seu negócio, você vai precisar sim de dinheiro. O dinheiro, ele é uma ferramenta que você usa para poder ter mais tempo, para poder comprar a viagem dos sonhos, para poder pagar a escola dos seus filhos. Então, não deixe de pensar realmente no que você quer para sua vida, em traçar um plano para você e para o seu negócio. E aqui, agora, isso não eu não estava programada eu falar disso, porque eu vou falar agora, mas eu acho importante também. Gente, eu vim de uma família onde as mulheres da minha família precisaram trabalhar muito para poder cuidar da sua casa, cuidar da sua família. Eu tive uma infância onde o dinheiro ele não era abundante, que algumas vezes fazia falta sim, mas por eu estar naquele mundinho ali, era meio que normal para mim, sabe. Então tinha vezes que eu não tinha o dinheiro da passagem para poder ir pra escola, tinha vezes que acabava o condicionador em casa e a gente ia usar, sei lá, amaciante. Tinha vezes que, eu passei a infância toda tomando banho de balde, sabe, sem ser chuveiro, porque na casa não tinha nem fiação direito elétrica. Mas mesmo vivendo essa realidade, e com a minha avó recebendo um salário mínimo por mês, mais o empreendimento que ela tinha na frente da nossa casa, ela me passou muitos valores financeiros, sabe. Ela me ensinou essa base de sempre gastar menos do que você recebe, de você ter sempre uma reserva financeira, poupar para o futuro. E claro que ela falava isso por precaução pela situação que a gente vivia. Ela não falava que eu deveria querer enriquecer, nada disso, porque essa parte era quase que um tabu em casa, né, a gente não podia falar que queria ter dinheiro, porque era errado isso na minha família. Mas ela me passou esses valores, e uma das coisas que mais me pegava, assim, que eu falei: "Cara, eu não quero isso pra mim", foi quando eu chamava minha avó para poder sair, pra gente poder fazer alguma coisa no final de semana. Às vezes a gente ia comemorar o aniversário dela, ia no shopping.
e ela sempre contava as horas para poder voltar para casa. E sempre que a gente gastava na rua, era assim uma preocupação financeira, porque eu não tinha recursos sobrando para aquilo dali, era o dinheiro certo para poder não faltar comida dentro de casa. E quando eu chamava ela para poder sair, ela ela não tinha esse tempo, sabe, ela não se permitia aproveitar, ela não se permitia descansar, ela não se permitia. E eu cresci muito tempo carregando isso na minha vida, de não me permitir descansar, de não me permitir parar. E ter essa filosofia de vida financeira visionária foi o que começou a ressignificar isso para mim, porque eu quero sim ter cada vez mais poder de escolha, é isso que eu construo para minha vida. Ter poder descansar, poder sair sem ter que me preocupar. O negócio é a ferramenta para você poder construir isso. Por isso que eu falo tanto sobre a importância de você realizar a sua organização financeira, de você cuidar do seu dinheiro, investir para o seu futuro. Mesmo que agora você não tenha todas as respostas, você não tenha todos os recursos, você começar a plantar isso quanto antes para sua vida e para o seu negócio. E me deixa aqui nos comentários o que que vocês gostariam de saber mais, o que que vocês gostariam de aprender comigo, quais os temas seriam relevantes para vocês trazerem aqui, que eu gosto de viajar, de conversar sobre esses temas mais profundos, mas eu também quero saber se vocês curtem esses temas por aqui. Like no vídeo, compartilha com uma amiga empreendedora, porque isso vai ajudar a crescer muito o canal. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.